Começa agora mais um Indaga Biólogo. Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Hoje eu vou falar sobre depressão relacionada à nossa profissão. Essa doença aumenta a cada dia na sociedade e muitas vezes a relação entre os biólogos e sua profissão contribui para o desenvolvimento desse transtorno. Então eu vou falar um pouco sobre o que é a depressão e alguns fatores relacionados à nossa profissão que ajudam a gerar ou agravar essa doença. Então bora conversar? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, 4,4% da população mundial. No Brasil, esse valor chega a 12 milhões de pessoas, 5,8% da população do país, um dos maiores números na América Latina. Alguns dos sintomas relacionados à depressão são baixa autoestima, cansaço, distúrbio de sono, perda de apetite, perda de interesse ou prazer, e tristeza. A origem da doença é multifacetada, não se relaciona a um aspecto, mas sim a uma junção de fatores. Portanto, é possível que se tenha uma influência ambiental, cultural, econômica, genética, nutricional, dentre tantas outras. A depressão é classificada como um transtorno mental comum, pelo fato de atingir uma grande parcela da população e ter impactos variados sobre as pessoas, tanto em grau quanto em duração. Os sintomas afetam profundamente a eficiência das atividades que uma pessoa realiza, bem como as relações sociais. É possível identificar tipos de depressão, sendo comum o distúrbio depressivo maior, DDM, que ocorre em um episódio de pelo menos 2 semanas e pode se repetir com certa frequência. E também a distimia, que apresenta oscilações do estado depressivo ao longo de no mínimo 2 anos. Existem também casos associados a circunstâncias com características peculiares, como a depressão pós-parto, ou ainda associações com outras doenças. Neste último caso é muito comum a associação com transtorno bipolar, onde há oscilações entre o estado depressivo e o estado de mania. A mania é um transtorno mental onde o indivíduo se encontra em um estado de muita excitação, com humor extremamente elevado e com muita impulsividade. Esse estado pode durar dias ou meses. Quando existe oscilação entre depressão e mania, o quadro pode ser caracterizado como transtorno bipolar. Apesar do fato de ninguém estar imune à depressão, o risco de incidência aumenta em pessoas que passam por algum evento traumático, pessoas com doenças físicas ou dependências químicas, assim como camadas sociais pobres ou com alto nível de desemprego. Além disso, dados apontam a prevalência desse transtorno em mulheres e pessoas idosas. Bem, esse cenário inicial mostra um pouco do que é a depressão e como ela se encaixa na sociedade. Mas quando falamos de trabalho, qual a sua contribuição para o desenvolvimento ou agravamento da doença? Dados nacionais publicados em 2019 a partir de uma pesquisa da 4CO em parceria com Rui Braga, o chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, a USP, identificou que 41% dos entrevistados desenvolveram depressão devido ao trabalho e 78% dos entrevistados desenvolveram qualquer outro transtorno mental em função do seu trabalho. Há uma mescla de fatores apontados na pesquisa que indicam o motivo do trabalho ser tão prejudicial. Entre eles é possível citar a cobrança social, a falta de coerência do mercado, empregos que não geram realizações e a violência no trabalho.
Se pararmos um pouco para analisar, é possível notar que isso ocorre de forma coletiva ou não. Para exemplificar o caso de um cenário coletivo, basta retornar ao ano de 2015, onde houve uma grande guinada na economia mundial e local. Consequentemente, vários empregos foram colocados em risco, gerando uma situação de angústia e sofrimento em massa, já que as oportunidades e a estabilidade do trabalho sumiram. No aspecto particular, é possível pensar na situação de pessoas que acabam se frustrando por não alcançar certos objetivos, como aquela promoção ou vaga tão sonhada ou a realização profissional que achou que seria possível com a sua formação, mas não é. Essa pesquisa também reforça o que eu disse anteriormente. Algumas características favorecem o adoecimento mental. Entre os entrevistados, aqueles que declararam que já tiveram algum transtorno mental por causa do trabalho aumenta de 78% para 85% quando se considera mulheres negras. Dessa forma, se mostra a complexidade envolvida nas questões de doenças mentais, onde fatores atuam em conjunto no favorecimento ou não da doença. Nesse caso, etnia, gênero e ocupação. Agora, tratando da nossa profissão, existem algumas situações específicas ou típicas que favorecem a depressão? Ser biólogo, de certa forma, é já ter que lidar de cara com alguns aspectos que a pesquisa da 4CO mostrou que agravam a situação da depressão. Se você pensar primeiro na escolha da sua profissão, eu aposto que quando você falou vou fazer biologia, alguém comentou ser biólogo não dá dinheiro. Ou você teve aquelas belas comparações desmotivadoras como a sua irmã fez engenharia e está bem. Sim, a escolha da profissão já é um caminho que muitas vezes gera frustração, não pela profissão em si, mas pela aceitação social da sua escolha. Já ao longo da graduação, não é comum ter noção do aspecto negativo da profissão, mas eis que chega o tão sonhado dia de receber o certificado de conclusão de curso e ocorre o segundo baque. O que eu vou fazer agora? Essa pergunta deveria ser respondida ao longo do curso, mas geralmente é deixada para os 45 do segundo tempo, por alguns fatores típicos da biologia e culturais. A nossa formação não é focada em pensar no produto que vamos oferecer fora do muro da universidade, ou seja, o possível serviço que irá se prestar. Dessa maneira, não se discute como atuar no mercado, como se preparar para ter algo seu e tantos outros temas que iriam instigar o aluno a planejar seu futuro. No fundo, se vende um modelo enlatado de se continuar na academia, de forma a virar uma bola de neve. Além disso, culturalmente falando, não somos instigados a planejar a nossa vida. A grande maioria das pessoas vive no modo deixa a vida me levar, e consequentemente vão adiando e adiando decisões. Então, nesse momento do final da graduação, ocorre a soma de quem não se preparou com quem não foi instigado a se preparar, o que leva alguns a se perguntar, o que eu estou fazendo da minha vida? Esse segundo baque contra a profissão em geral conduz a 3 caminhos. Seguir na academia, o que é o mais comum, meter a cara no mercado profissional de alguma forma ou desistir da profissão. É claro que ao falar de desistir, várias angústias são geradas. Vem o sentimento de ter perdido 4 anos da sua vida, de ter um sonho despedaçado, de achar que foi enganado. Enfim, N aspectos que podem agravar ou contribuir para a depressão. Quem opta a ir para um mercado profissional nota que a sua formação não é suficiente, é necessário entender sobre o conselho, estudar para concurso público, participar de várias seleções, ter que estudar e entender de muitas coisas que nem imaginou que existia para ter o seu próprio negócio. E nessa jornada a presença do não pode ser corriqueira, já que existe a concorrência com vários tipos de profissionais, assim como a carência de vagas no mercado, não existe pista salarial na nossa profissão, e as pessoas não estão com dinheiro para investir em certos serviços. É todo um mundo de fatores que somados só geram nos biólogos mais e mais frustrações, e frases como o maior erro foi ter me formado nessa profissão. A desvalorização que a profissão do biólogo passa é um fator que contribui muito para o agravamento da decepção quanto à carreira. Em muitos casos somos preteridos por outros profissionais justamente pelo fato da nossa profissão ser tão acadêmica. Além disso, também a falta de representação da classe, que contribui claramente para uma visão equivocada do que o biólogo faz. Essa falta de representatividade e valorização da profissão contribui muito para o surgimento das famosas vagas arrombadas, e o profissional fica suscetível a aceitar isso, já que é o que tem, e ele precisa pagar os boletos.
mas no final acaba que frustrações são geradas nessa situação como um todo. Há aquele sentimento de decepção consigo por não ter conseguido algo melhor ou algo que achou que ia alcançar. E falando em conseguir algo melhor, é muito comum também a frustração relacionada a metas e promoções inatingíveis. Ficar percorrendo anos e anos atrás de uma meta, mas sequer chegar próximo dela. Algo que, como apontado na pesquisa da 4CO, contribui para a depressão. Já quem opta pela academia passa por uma transição mais leve, porém a decepção/frustração também está presente em outra forma. Como se sabe, a ciência está com cada vez menos recurso. A estrutura das universidades estão se sucateando. Alunos e professores muitas vezes têm que tirar dinheiro do próprio bolso para manter os experimentos e o funcionamento dos laboratórios. Mas apesar disso, as cobranças por resultados não se alteraram. O nível de excelência ainda é exigido. E ao se deparar com uma estrutura sucateada com cobrança de alto nível, muitos alunos se decepcionam. Esse cenário de pressão também gera uma coisa muito comum na academia e também muito presente no mercado profissional: o assédio moral. Assédio moral é qualquer tipo de ação que diminui, julgue ou cause qualquer tipo de desconforto e que ocorra de forma repetida por um período de tempo. Destacando que o assédio pode ser de dois tipos principais: horizontal, assediador e assediado estão no mesmo nível hierárquico, ou vertical, assediador pode estar acima ou abaixo do assediado no nível hierárquico. Ao longo da minha graduação, no departamento que estagiei, eu vi inúmeras vezes um professor que berrava com seus orientados e ouvia deles próprios relatos de situações de humilhação. Pois bem, você já deve imaginar qual o resultado de tudo isso, não? Isso não é uma exclusividade de onde estudei. Infelizmente existem PhDs espalhados por aí que se julgam no direito de fazer isso. Assim como existem patrões que, por estar te pagando, te julgam no direito de te diminuir. Dessa forma, a valorização da academia só diminui e as cobranças só aumentam, uma mistura de ingredientes que tem como resultado final a depressão cada vez mais presente no ambiente universitário. Outro fato comum na academia quanto no mercado profissional é o cerceamento do direito de uma vida comum. Em alguns momentos o nível de cobrança é tão elevado que as pessoas entram em um looping de viver o dia inteiro para o seu trabalho. Há um esgotamento muito grande, não há convívio social, diversão a ponto daquilo ser tóxico para a pessoa e contribuir para doenças como depressão. Aqui eu apontei só alguns aspectos e situações que podem contribuir no caso do biólogo para a depressão. Existem muito mais, mas afinal, como dá para escapar disso? Primeiro ponto é que eu não sou guru, não sei o caminho das pedras e muito menos sou um profissional da saúde gabaritado para tratar de como evitar ou superar a depressão. Por isso o que eu vou falar agora são sugestões para evitar alguns problemas que eu falei acima, baseado no que eu vivo e vivi. E vale lembrar que cada um tem seu caminho, então cabe a você encontrar aquilo que é mais adequado. Acima de tudo, é fundamental o planejamento. Isso deve vir desde o primeiro dia que você coloca o pé na universidade. Pensar em plano A, B, C, D e por aí vai. É necessário saber explorar todas as portas que podem ser abertas para você. Isso vai reduzir a chance de não saber o que fazer da sua vida ou se frustrar porque algo deu errado. Você já vai ter cartas nas mangas. Porém, para fazer um planejamento, você necessita ter suas metas, saber quais são seus objetivos. E é claro que os objetivos mudam com o tempo, por isso seu planejamento também pode mudar. Saber seus limites também é fundamental. Prolongar uma situação tóxica até aquilo explodir pode gerar danos como a depressão. Saiba dizer um não, saiba entender até que ponto você está disposto a aceitar algo. Além de saber dizer um não, é bom saber dizer o sim. E muitas vezes se deixa de viver uma nova experiência profissional por medo. E depois de um tempo vem aquela famosa pergunta: por que eu não aceitei? Se você atua e sempre atuou em alguma coisa, mas surge aquela vaga totalmente oposta à sua área, mas muito boa, por que não aceitar? Pode ser a chance de mudar o trilho da sua vida profissional para melhor. Para quem quiser pensar mais um pouco nisso, eu sugiro conferir o TED do Márcio Balas, chamado O Olhar do Sim. Não compare a sua vida ou sua trajetória profissional à de outras pessoas, muito menos dos famosos digital influencers.
A sociedade está na era dos likes, nenhum desses influenciadores mostram a vida real. Como costumo dizer, em tudo isso há um filtro do Instagram. Ninguém fala que está esperando o pagamento atrasado de uma consultoria ambiental, que está com nome sujo, que deixa de recolher impostos, que possui um processo na justiça rolando. Saiba realmente filtrar o que é válido, não tenha aquilo como base de comparação. Para quem quiser pensar mais um pouco sobre isso, eu sugiro ver o vídeo A Positividade Tóxica dos Influenciadores Digitais do Júlio Victor no YouTube. Não ouça coaches ou mentores. Quando você está em depressão numa época ruim profissionalmente, a coisa mais comum é aparecer os famosos amigos. Dentre eles existem os coaches ou mentores que trazem soluções mágicas. Falam que empreendedorismo é o caminho, que tem os 10 passos do sucesso, basta acreditar para acontecer e toda aquela história. Existem sim profissionais dessa área que são muito bons, porém saibam filtrar isso. Muitos deles usam a fragilidade emocional como trampolim de vendas. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu sugiro conferir o episódio 27 de perguntas e respostas do Desabraçando Árvores, chamado Coaching, Coachinhas e Cotinhas. Se você acha que sua profissão está uma droga, ajude a melhorar. Esse foi um dos caminhos que eu segui. Me frustrei com a profissão, tive um momento de negação e depois observei que poderia tentar fazer algo para melhorar. E é isso que eu venho tentando fazer. Não seja só biólogo, entenda de outras coisas, entenda de administração, saiba de vendas, saiba de cultura, estude pedagogia, faça coisas diferentes. Isso te abre um leque de opções profissionais e te enriquece como pessoa. E a mais fundamental de todas sugestões, procure uma terapia. A melhor coisa a se fazer é procurar uma terapia. Tendo ou não depressão, ela pode te ajudar emocionalmente de forma que você nem imagina. Caso você tenha um preconceito com isso, quebre essa barreira. A depressão é uma doença que precisa de assistência de um profissional da saúde, seja ele o psicólogo ou o psiquiatra. Muitas vezes a terapia pode ter que ser associada à medicação, então vale esse cuidado para se manter mentalmente bem. Lembrando que para quem está um pouco quebrado de dinheiro, existem muitas universidades que oferecem um serviço gratuito de atendimento com alunos que estão finalizando o curso de psicologia, assim como o Sistema Único de Saúde, o SUS, também fornece essa opção. Para fechar, tem que ficar claro que a nossa profissão pode contribuir com a depressão, não como fator exclusivo, mas atuando com vários outros. É fundamental procurar a ajuda de um profissional da saúde e evitar as soluções milagrosas. A depressão é uma coisa séria e os relatos de suicídios associados a essa doença só aumentam. No meio acadêmico, por exemplo, já existem relatos de acadêmicos que se suicidaram em função da doença, inclusive dentro da universidade, no departamento que eles trabalhavam. Só como adendo, qualquer trabalhador que sofra de depressão pode pedir afastamento do seu trabalho e, a partir do 16º dia, solicitar auxílio-doença no INSS. E para quem conhece alguém com depressão, lembre de algumas coisas que podem ajudar. Tenha calma com a pessoa, ouça ela, ajude e não a julgue, tente fazer com que ela pense na situação. Se você ou alguém precisa de um apoio emocional, também existe o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que possui diversos canais como e-mail e telefone apostos para entender e ouvir quem precisa. O site do CVV é www.cvv.org.br. E o telefone é 188. E ponto final na nossa conversa. E agora vamos então para a lista de eventos desse mês. No dia 15 de janeiro estará ocorrendo o primeiro simpósio de Clínica, Manejo e Preservação de Animais Selvagens. Ele acontece em Tatuapé, São Paulo, e a organização é da Faculdade Anclivepa. No dia 4 de fevereiro ocorre o Saneamento em debate aberto sobre os impactos do novo marco regulatório do saneamento. Ele ocorre em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a organização é da Fuliban. No dia 11 de fevereiro ocorre monitoramento e gestão de barragens em áreas de mineração em tempo real. O evento ocorre em Belo Horizonte, Minas Gerais. A organização é do CREA de Minas Gerais e as inscrições vão até dia 10 de fevereiro e o valor é gratuito.
No dia 15 de fevereiro ocorre o 6º Seminário de Meliponicultura USP de Ribeirão Preto. O local é Ribeirão Preto, São Paulo, a organização é da USP e as inscrições vão até o dia 15 de fevereiro. Finalizando mais um Indaga Biólogo falando sobre depressão. Lembrando que no site do Indaga Biólogo eu vou deixar todas as referências citadas nesse episódio. E agora tem um boletim informativo via e-mail com notícias do podcast sobre a nossa profissão. Se você quiser participar, mande uma mensagem para mim que eu compartilho o formulário de inscrição contigo. Se você gostou, peço que compartilhe e nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiologo@gmail.com. Um abraço e até mais.